Olá, Voicers, bem-vindos! Olá, Rita! Olá, Zé! Cá estamos nós para esta experiência uma vez mais, segundo ano consecutivo a fazer o nosso podcast do The Voice. Acho que já estávamos ansiosos por este regresso. Desde janeiro que não fazíamos um podcast, na altura até falámos com os nossos Voicers sobre a possibilidade de falarmos sobre um outro programa que pudéssemos ver em conjunto. Mas depois nós acabámos por falar um com o outro apenas e só e não expor ao mundo os nossos comentários sobre cada um desses programas, porque na realidade acho que aquilo que nos interessa mais é até mesmo o The Voice. Não quer dizer que no futuro isso não possa vir a acontecer. Aliás, Rita, aqui um pequeno à parte, vem o Got Talent Portugal, vi um anúncio ontem, portanto, a partir de janeiro vai voltar, quem sabe até se não faremos um podcast sobre isso, ou da concorrência, o Dança com as Estrelas, que também é um programa que nos interessa. Mas agora, sobre o Duo Voice, não é? Este nosso podcast, estamos de volta e que regressa para uma grande temporada, não é, Rita? É mesmo, uma temporada cheia de mudanças, mas já vamos falar sobre isso. Eu sou a Rita, é o Zé, para quem é novo no canal, não é? Zé Miguel, Miguel, se faz favor, não o ouçam. E para quem é novo no canal, nós decidimos criar este podcast pela grande paixão que temos pelo The Voice, e não é só o The Voice, há outro tipo de programas, como o Zé também já mencionou, o Got Talent, o Dança com as Estrelas, etc. Mas agora estamos mesmo focados no The Voice e vamos dar início à segunda temporada da nossa série de podcast. Vamos a isso. Exatamente. E, bom, só falando um bocadinho, já tocaste, mas na realidade, como tu disseste, nós somos apaixonados por este tipo de programa, somos mesmo adeptos ferrenhos e vamos tentar comentar cada programa com a maior das sinceridades, que foi algo que sempre nos caracterizou, dando pontuações que podem ir do 0, acho que não aconteceu na temporada passada, até ao 10. Este podcast, como é que vai decorrer? Uma vez por semana, tal como já acontecia com a edição do ano passado, 2022-2023, porque obviamente o programa sai uma vez por semana, portanto nós vamos estar sempre atentos e tentar com que esse podcast saia o mais brevemente possível. Episódios que poderão uns ser mais curtos do que outros, entretanto depois das provas cegas vamos entrar em fases em que já conhecemos concorrentes, portanto se calhar temos mais a falar. De qualquer das formas, esperemos que não saiam desse lado, porque há sempre grandes novidades. Rita, e portanto, assim sendo, já tocámos um bocadinho, mas o objetivo no fundo é... Pronto, o objetivo é pelo menos chegar ao target de quem gosta do The Voice e deste tipo de programas e que vocês possam achar entertainment, aquilo que nós fazemos e espero que vocês gostem do podcast, porque nós pelo menos adoramos comentar e avaliar, acho que muito também tem a ver com isso, mas pronto. Ranquear, não é? É isso mesmo. Vamos agora para as regras, não é? Exatamente, falando então agora, focando-nos realmente nesta edição e tocando nas regras, as regras não trazem nada de propriamente diferente em relação ao ano anterior, a não ser uma única diferença, que passa a existir um super bloqueio. Portanto, pensando nós que seria algo de facto inovador, diferente, mas apercebi-me, porque eu, ontem a ver o programa e a Rita também, ficámos os dois confusos e pensámos que o outro iria esclarecer essas dúvidas. Portanto, não foi possível porque os dois ficámos um bocadinho sem 100% bem, mas daquilo que nos apercebemos é um bloqueio na mesma que o mentor tem a possibilidade de utilizar, neste caso 2, são os dois iguais, e sempre que o mentor carrega no botão para bloquear outro, a cadeira desse mentor pode-se virar ao contrário, que acho que eles deram a entender que isso poderia acontecer ou não. E, portanto, o que nós vimos na gala, na prova de estreia, é que os dois bloqueios utilizados, que acho que foram 2 ou 3, mas o mentor ou não se chegou a conseguir virar, carregou no botão e a cadeira não virou, eu lembro que isso acho que foi logo o primeiro, ou então o mentor já tendo virado, a cadeira voltava para trás. Dando a nossa opinião, não é, sobre essa regra, eu acho que, no fundo, simplesmente quiseram mudar o nome ao bloqueio já existente, trazendo essa pequena particularidade que a cadeira volta ao início ou nem sequer chega a virar. Eu acho que não traz propriamente nada de muito aliciante para o programa. Do género, eu acho que se enquanto a atuação está a decorrer, é interessante se calhar ver ali o mentor, carrega o botão e de repente pensa, mas porque é que a cadeira não vira? E depois percebe-se que está bloqueado. Mas já depois de virar, a cadeira voltar para trás, sobretudo quando o concorrente já acabou de atuar, eu acho que não interessa, porque já é aquele momento em que o concorrente está a falar com os mentores, está-se a dar a conhecer, e os mentores querem estar a vê-lo, porque na realidade já nem há a questão da prova cega, porque a prova já terminou. Portanto, eu acho que inventar demais, por vezes, acaba por prejudicar o programa. Eu concordo plenamente, só quero mesmo acrescentar que eu sei que o The Voice já dá há muitos anos, eles todos os anos tentam sempre inovar ou dar algo novo, também para não ser sempre monotonia, mas este ano não resultou. Para mim o super bloqueio não acresce nada ao programa,
nem me faz entreter, só me faz pensar, ok, ele agora virou-se ao contrário, tem que se levantar e ficar assim, para olhar para o concorrente. Exato, não faz exato. sentido, mas pronto. Isso aconteceu ontem. Não gostei, sem dúvida, também. Bom, mas o programa é sobretudo feito de pessoas, e quem é que temos este ano a apresentar, Rita? Temos aqui uma das grandes novidades, que foi a saída do Vasco Palmeirim, que eu pelo menos fiquei triste, porque eu gostava mais do Vasco. Equilibrava Mas eu a até Catarina. gostava, sim, eu até gostava mais do Vasco, mas pronto. Sim. A sair, que fosse a Catarina, pronto. Mas pronto, saiu o Vasco, temos agora a Catarina e temos agora, já existia a Catarina Maia, que fazia os diretos apenas, Acho que sim, a parte digital. Digital. Agora, acho que, pelo menos aquilo que eu me apercebi, é que ela dá mais um bocadinho de suporte e apoio à à Catarina Furtado. Que ela também, se calhar, não tem tempo de estar a dar com todos os candidatos, não é? E já entrevista alguns concorrentes, Exatamente. já está com alguns concorrentes, acabou por ser uma promoção, não é? Pronto. Sim, embora tu não saibas disso porque não viste, mas a Catarina já tinha esse papel no The Voice Kids, em que sempre foi só apresentado pela Catarina Furtado, estas edições mais recentes, Pois, ok. e a Catarina dava esse apoio já desde as provas cegas. Portanto, basicamente aplicaram esse modelo para o The Voice regular, da edição regular. Acho que aqui o que eu tenho mesmo, só para finalizar, foi mesmo, tenho pena que o Vasco Palmeirim não tenha continuado. Era uma boa dupla, apesar da Catarina Furtado às vezes sair-se com coisas estranhas, mas era uma dupla que já estávamos conhecidos e acho que, pronto, acho que o The Voice ficou a perder. Eu concordo, quero só dizer, primeiro, o público habitua-se a uma coisa. É normal que haja mudanças, mas as mudanças costumam mais acontecer nos mentores. Nos apresentadores nós sempre mantivemos este registro, desde 2014, não é? Só na primeira edição de todas é que era a Catarina só a apresentar. Eu concordo, eu gostava de ver o Vasco, acho que trazia também aquele humor, assim, uma pitada de humor, às vezes que ele tentava ser sério, mas via-se que estava a ser irónico e isso era interessante de ver. Acho que era um bom equilíbrio para a Catarina Furtado e para as suas saídas não muito felizes, às vezes. E também me faz, por exemplo, falando só um bocadinho do Vasco, na edição, comentei isto com a Rita há dias, na edição do I Love Portugal que tivemos este ano, quem substituiu o Vasco Palmeirim foi o João Paulo Rodrigues, que ficou a apresentar com a Filomena Cautela, e eu também sentia falta do Vasco. Eu gosto do Vasco enquanto apresentador, é muito natural e gosto muito de o ver. Pronto, não temos Vasco, a produção decidiu não substituir por ninguém, neste caso a Catarina já lá estava, simplesmente entra em cena mais cedo, é o que é. Pronto, o Vasco acho que saiu por motivos de agenda, penso eu. Por motivos de agenda, porque ele já tinha, acho que, imensos projetos e tinha que desistir de algum, porque acho que o Vasco deve ser das pessoas mais requisitadas na televisão. Sim. Teve que abdicar e foi o The Voice. Exato. E agora temos grandes novidades nos jurados. Exato, agora avançando para os mentores, vamos se calhar um por um, porque eles são todos diferentes este ano face ao ano anterior. Começando então com, acho que o único que já tinha feito uma edição do The Voice adultos, que era o António Zambujo. Portanto, ele esteve durante 3 anos jurado com a Marisa Liz, a Áurea e o Diogo Pissarra, exato. E agora é o único que, entretanto, desse quarteto está de volta. E sobre o António, gosto do facto de ele ser, já dando a nossa opinião, não é? Gosto do facto de ele ser sucinto. O António não está ali com meias medidas, não é muito também de se emocionar, nem está com aqueles discursos muito espampanantes. Acho que ele vai direto ao assunto. É muito direto, não é um mentor que eu mais gosto, não é? Falando até de quando ele estava, por exemplo, com os outros 3 que eu já referi, nunca foi. Mas pelo menos ele é sincero naquilo que ele sente e não está ali com meias medidas, nem com rodeios. Concordo, pronto, o Zambujo... Mas não seria a minha escolha para este painel, atenção, não seria. Acho que o Zambujo, a grande qualidade do Zambujo é o facto de ele não ter meias palavras, diz o que tem a dizer e pronto. Mas sim, não é dos meus mentores favoritos de todo. Pronto, continuando no campo masculino, volta, mas agora do The Voice Kids, a Fernando Daniel, que, bom, já teve nos adultos, mas como concorrente, não é? E que vitória foi essa, acho que histórica, toda a gente se lembra. Exatamente, acho que até a parâmetros internacionais o Fernando Daniel é reconhecido. Não falei da voz do António Zambujo, já agora muito rapidamente. É uma voz tranquila, ele não tem um grande potência vocal, mas para as músicas que ele faz, acho que se adequa, é tipo um Pedro Brunhosa. Eu acho que o Pedro Brunhosa também não tem uma grande cintura vocal, mas as músicas dele adequam-se à voz. Sim. Mas no caso do Fernando Daniel, é uma grande voz, é uma voz que eu adoro de paixão, adoro a voz dele. Quem me dera ter um décimo daquilo que ele tem a nível de potência vocal. É incrível, é um mentor que a Rita não conhece, eu conheço porque assisti à última edição do The Voice Kids, ele é muito competitivo, também deu para perceber acho que neste programa, e ele de facto até agora só ganhou, quer como concorrente, quer como mentor, todas as edições que participou como mentor ganhou, e quando participou como concorrente ganhou, portanto acho que o Fernando vai estar aqui bastante... com uma grande vontade de uma vez mais ser triunfante e gosto deste mentor.
Isto são sempre as nossas opiniões antes claro, de ver sim. as provas cegas. O Fernando Daniel, eu quando soube que ele ia para o The Voice, o Fernando Daniel, eu gosto dele porque ele realmente acho que foi o concorrente que mais marcou o The Voice Portugal. Mas, sim, sem dúvida. como cantor e o percurso que ele está a fazer, não é aquele cantor que eu ouça, nem me identifico assim tanto com as músicas, mas gosto de mentores competitivos, porque eu se estivesse lá também seria, portanto gosto dessa vertente. E Sim, isso é bom. daquilo que vi do episódio, deste primeiro episódio, achei normal. Pronto. Sim. Nada de... Não, mas ele dá bons conselhos aos concorrentes, sobretudo vocais. Reparei ali num outro aspecto e gosto. Eu percebo, sim. Depois, terceiro elemento, também ainda da família da Voice, outra edição que tu não acompanhaste, eu por acaso acompanhei, foi a primeira que eu vi de início ao fim, também são sempre mais curtas. Do The Voice Gerações vem a Sara Correia a integrar então este painel. Daqui, como eu também já a conhecia, posso dizer que não acho que seja uma mentora que tenha a força de outras que nós já tivemos. Eu considero-a muito pacata, até calminha, acho que ela tenta ali, enfim, marcar a sua posição, mas eu acho sinceramente que em relação a outros mentores, ela não se destaca tanto e não sinto que tenha, lá está, a força necessária, sou muito honesto. Acho também que isso já acontecia no The Voice Gerações, até mais a Simone de Oliveira, mas também acontecia com a Sara Correia, também acho que começa a notar nesta edição que por norma os concorrentes não são muito de a escolher, se têm outras opções. Também só vimos o primeiro programa, não é? Eu também sinto que se calhar ela dos 4 seja a menos conhecida. Talvez, e não só, ela é muito específica de fado, Pois, não é? pois. Então se calhar alguns concorrentes pensam, ok, vou para outra zona se não for cantor de fado. E neste caso lembro-me daquela senhora de 70 e tal anos que escolheu a Sara, em detrimento dos outros três, talvez por se identificar com o género musical. Mas pronto, ainda assim acho-a querida e fofinha, mas vamos ver, não parece que ela vá ser tenha aquela competitividade necessária, estás a ver? É assim, eu da Sara é realmente a mentora que menos conheço, em termos de Profissionais como pessoa e e profissionais. do concurso, não é? Deu para perceber que ela tem uma grande voz quando ela fez Sim, o dueto isso com a, tem, isso é com inegável. a Sara Não falei da Ferraz, voz dela, Sara mas é uma Ferraz. voz muito potente, sim. Como jurada, pareceu-me realmente muito pacata. Talvez isso a possa prejudicar na competição. Mas Pois. pronto, vamos ver. Sim, se bem que o The Voice Portugal, sobretudo, é uma competição mais saudável, não é? Eu acho que ali os jurados Sim. fossem noutros países, se calhar a competição seria ainda mais acesa. Terminando então com a Sónia Tavares, é a grande novidade deste painel do The Voice, ela nunca fez nenhuma edição, portanto estreia-se aqui como mentora, mas não se estreia como jurada deste tipo de programas, recordando que ela já esteve no Fator X, isso foi falado neste programa de estreia da Prova Cega, provavelmente já falaremos sobre isso, e também já esteve como jurada na Máscara, um programa que eu não acompanhava, mas a Rita sim. E do que sei, porque nós já falámos sobre isso quando saiu a novidade que eram os jurados, que eram os mentores, a Rita não é muito fã dela, mas já nos vai dizer, enquanto... Sim, vou justificar. Pronto, justificará. No meu caso, só começando pela voz, eu sei que é uma voz muito diferente, mas é apelativa, eu gosto muito, portanto vou estar até ansioso por vê-la atuar quando ela for a cantar com concorrentes e assim, e já neste primeiro programa ela o fez com a Sara Correia. Enquanto jurada, gostei de a ver QB, portanto eu acho que há momentos em que eu gosto da garra dela e ela tinha uma força e uma energia, por exemplo, eu não vi na Sara Correia. Por outro lado, eu acho que ela às vezes também é um bocadinho too much, tem que se conter em certas opiniões, talvez um bocadinho como a Carolina Deslandes, mas mais no seu canto, eu diria. Pronto. Foi a sensação que me deu. Sabem que às vezes estar a julgar isto com um programa não é muito fácil. Difícil, claro. No geral, gostei de ver. Pronto, sobre a Sónia, eu só não sou fã dela em termos musicais. Ok. Até pensava que era como jurada, já não. Não sou fã da música, não aprecio. E mesmo da voz, é uma voz grave que eu... Há muita gente que a adora e que ela diz que ela tem um vozeirão e eu sei que tem, só que é uma voz grave que eu pessoalmente não aprecio. Como jurada, acho que eu já a conhecia, lá está, do Fator X e principalmente da Máscara, que é um programa que está mais recente na minha cabeça. Ela fala muito, tenta sempre intervir e às vezes eu percebo aquilo que o Zé diz, que às vezes é too much, mas ela fala muito e eu acho que ela também é um bocado competitiva. Eu acho que há ali uma faíscazinha entre ela e o Fernando Daniel. Pelo menos eu Sim, mas se formos por aí, a Marisa Liz também falava muito. Pronto, sim, mas eu nunca gostei da Marisa Liz. Eu não lembrava disso. Mas, Marisa Liz volta, porque eu adoro a Marisa Liz. Não quer dizer que estes quatro não sejam bem, assim, mas... ela parece fixe, mas às vezes fala muito, pronto. Sim. Só não gosto quando ela era muito emotiva e assim, mas a Marisa já lá vai. Mas pronto, é assim, eu vou ser sincera, isto falei em off com o Zé,
Quando se soube este painel de jurados, eu não fiquei entusiasmada. Pronto. Continuo a não estar super entusiasmada, apesar de já ter visto o primeiro programa e ter visto os 4 em ação. Senti que eles pareciam que já tinham uma conexão, que já se conheciam há imenso tempo, se calhar até já, pronto. Parecia que já faziam o The Voice os 4 há bué tempo, mas pelos vistos, pronto, só a Sónia que não é estreia, mas ela já fez vários programas também. Mas pronto, vamos ver o que nos reserva, não quero já tirar conclusões precipitadas e pronto. Sim, no geral também só mesmo para concluir, acho que é um painel diferente, realmente uma grande novidade, trouxe, caras repetidas de outras edições do The Voice como mentores. Só mesmo a estreia foi a Sónia, foi a única estreia. Mas sim, é como tu dizes, vamos ver o que é que isto dá. Até agora não desgostei, mas sim, tirava um outro elemento que eu acho que... Não sei, entre os 4 eu acho que falta ali um elemento extra. Tirar alguém e pôr alguém, percebes? Sim, só mesmo para terminar em relação aos jurados. A certa altura falaram, há 2 mentores que já se conhecem de outras andanças, e então, já agora tocando nisso, foi que nos apercebemos. Eu realmente sabia, mas eu só aí que eu fiz... É que se deu na minha cabeça a ideia de, realmente, eles eram do mesmo programa. Portanto, o Fernando Daniel, para quem não sabe, estreou-se no Fator X, não sei se ele estreou, mas acho que foi o primeiro programa assim... Talvez. Em que ele apareceu publicamente, e estava, portanto, na equipa, porque na altura também havia jurados que tinham cada um o seu grupo, não é? E a Sónia Tavares tinha o grupo dos rapazes, onde estava o Fernando Daniel. Portanto, a Sónia Tavares, antes das galas, eliminou o Fernando Daniel da competição. Ele não chegou a ir às galas, quer dizer, chegou, mas em grupo, com outro jurado, depois foi repescado, pronto, e chegou até bastante longe, embora a rapariga não fosse nada demais. Portanto, é engraçado como a vida dá voltas. Portanto, a Sónia eliminou o Fernando Daniel e, anos mais tarde, reencontram-se os dois como jurados nas cadeiras do The Voice. E a Sónia disse uma coisa super interessante, que foi... Fez-te bem e ter-te eliminado. Ou seja, o facto de ter-te eliminado fez-te chegar até aqui, porque participaste no The Voice e agora estás aqui. Foi uma justificação que se calhar ela teve para o ter eliminado. Eu percebo, mas pronto. A verdade é que se calhar se ela tivesse chegado mais longe no Fator X como solo, se calhar ela não teria participado no The Voice. Sim, o caminho dele só aconteceu porque se calhar a Sónia o eliminou e ele decidiu depois participar no The Voice. Sim, mas só para terminar, por exemplo, lembram-me daquele mocito David Gomes, que acho que era uma criança que participou numa canção para ti, ganhou, mas participou no The Voice. E lembro-me também da Filipe Azevedo, que participou na Família Superstar, ganhou e esteve no The Voice. Portanto, lá por ganhares um concurso não quer dizer que tu não voltes. Portanto, ele podia ter ganho o Fator X e ter voltado ao The Voice. Mas nunca saberemos. Portanto, é a nossa opinião sobre os apresentadores. Vamos ver como corre. Sobre os mentores. Pronto, vamos então avançar para a próxima rúbrica, que já é conhecida para quem já nos acompanha, para quem não, é o The Voice Spy, que é aquilo que nós observamos ao longo do programa e gostamos de comentar assim... Em off. Exatamente. Em off, mas em on. Eu tenho que ir aqui às minhas cábulas, claro, tenho aqui 3 pontos. Um deles já foi falado, mas posso já mencionar muito rápido, que foi o facto então da Catarina Maia fazer agora um bocadinho o papel de Vasco Palmeirim, sei que não é, mas uma ajuda à Catarina Furtado. Acho que foi uma boa, não é edição, porque ela já pertencia ao The Voice, mas... Um bom complemento. Um bom complemento, exatamente, pronto. Queria só dar esse apontamento. Depois, uma coisa que eu achei engraçado / estranho, foi logo na primeira prova cega, em que a Sónia foi bloqueada. Sim. E ela demorou imenso tempo a perceber que tinha sido bloqueada. Eu só pensei, está literalmente escrito à tua frente que estás bloqueada. Porquê que continuas a falar com o concorrente e a dizer, vem para a minha equipa? Olha, eu fiquei tipo, ok, pronto. Foi estranho, mas desculpa, sim. Aproveitando. Foi estranho, eu realmente pensei mesmo do que tu, mas depois mais tarde apercebi-me que o mentor que a tinha bloqueado, que eu até achava que tinha sido o Fernando, foi na verdade o Zambujo, mas ele não se apercebeu que o fez, porque ele clicou no botão foi uma confusão. E na realidade carregou no botão de bloquear o mentor, que era a Sónia. Então eu acho que, a ver se me consigo entender, como ela viu a confusão dos outros mentores, será que ela pensou, bom, então isto é um engano, se calhar, porque o próprio Zambujo disse, se calhar o teu botão contou, está variado, porque eu lembro na prova cega do Gabriel da Rose, o botão do Diogo Pissarra não funcionou, mas ele não foi bloqueado, simplesmente foi um erro da cadeira. Por outro lado, eu se calhar se fosse a Sónia fiquei a pensar, não, tu estás a mentir, quer dizer, tu estás a dizer que houve um erro, mas cá tu bloqueaste, não é? Não sei, eu senti mesmo que ela estava a andar e que não se apercebeu que estava bloqueada, pronto, foi estranho. Mas acho que foi muito de ser novata. Aliás, eu acho que a primeira prova cega foi mesmo a primeira prova cega. Eu também acho que porque acho que eles deram a entender isso, acho portanto se sim, calhar ela estava mesmo do género, o que é isto? É possível. E só mais tarde que se apercebeu, sim. O último apontamento que tenho foi mais uma curiosidade. Nós tivemos uma concorrente que foi já uma senhora, posso dizer sénior, não é?
quase 80 anos. Eu acho que foi a concorrente mais velha que participou Sim. do The Voice. A Catarina Furtado, eu vi as apresentações, disse-lhe você é a concorrente mais sábia que eu já tive aqui. Portanto... Acho que sim. Portanto, é só um fun fact para aqueles que estão mais E passou! E passou e Com acho as que 4 foi, cadeiras, atenção. sem dúvida, a concorrente mais idosa que alguma vez tivemos numa prova cega. Foi Sim, interessante. Portugal. Sim, foi interessante ver. Pronto. E é isto que eu tenho da minha parte. Ok, da minha. O primeiro é um comentário, pronto, que teria que ser feito por mim. Porquê? Porque eu e datas. A Catarina Furtado disse, estamos aqui no The Voice desde 2012. E eu pensei para mim, não, espera, eu acho que o The Voice estreou em 2011. Okay. E fui pesquisar só para ter a certeza, e efetivamente o The Voice estreou em 2011. Portanto aqui, RTP, uma gavezinha. Depois, tu comentaste, o António, aliás, comentaste e eu complementei, que foi o António ter bloqueado a Sónia por engano. Achei piada porque acho que já nem sequer, não sei se estou a confundir porque eu vejo provas cegas também de outros países, mas por vezes já há mentores que se enganam a bloquear os candidatos, porque o botão está mesmo em baixo e eles às vezes tipo enganam-se. E eu acho só piada, como é que o António não se apercebeu que tinha bloqueado a Sónia? Depois, cada mentor, assim que o concorrente ia para a sua equipa, dava-lhes uma prenda, ou uma camisola, né? Só quero comentar a prenda que a Sara Correia estava a dar aos candidatos. Era um chapéu tipo pala, eu achei aquilo super piroso. Só queria comentar isso. Achei que se eu fosse para a equipa de Sara, eu ficava, ter mesmo por isto na cabeça, perdoem-me, não achei grande piada à prenda. Depois... Falando também da Sara Correia, eu apanhei uma frase dela quando, e portanto, os mentores sendo novos, eles foram apresentando cada mentor e nem sempre ao início, não é? A certa altura, a meio, apresentavam o mentor. E eu apanhei uma frase da Sara Correia, que não a transcrevi literalmente toda, mas partes, que diz o seguinte: eu não venho tipo como mentora, eu não venho para ensinar, venho para apoiar e cuidar, enquanto se apresentava como mentora. E eu pergunto, não, tu vens para ensinar. Claro que também vens para apoiar e para cuidar, mas o que é que estas pessoas têm na cabeça quando aceitam este convite? Tens que ensinar algo, obviamente. Não é? O que é que estás aqui a fazer? Exato, são o que é que os concorrentes vão aprender contigo. E eu, imagina que eu tinha virado algumas cadeiras, imaginemos, e a Sara me dizia, eu não estou aqui para te ensinar, estou aqui para apoiar e para cuidar. Eu não ia escolher. Porque eu quero aprender algo com o mentor. Sim. Portanto, acho que a frase não lhe ficou bem, percebi a intenção dela, mas tal como a Sara, eu acho que há outros que também dizem, eu não tenho nada para te mostrar de novo, tu já sabes tudo. Eu acho que mesmo os grandes cantores têm sempre algo a aprender com os mentores. Sim. Depois, a certa altura, houve a concorrente de 15 anos, a Matilde, que atuou, e depois eles mostraram a família dela, que estava a assistir à performance, acho que até a performance já tinha acabado, e o irmão dela, acho que era um bocadinho mais velho, disse o seguinte: disse que ela, enquanto criança, se atirava a fralda ao chão e punha-se a dançar em cima da fralda. Eu só pensei, que nojo. Eu só pensei, que nojo. Se a fralda estava suja, quer dizer, não é? Porque, pronto. Boa observação, sim. Pronto, achei só muito pertinente. E a última observação que eu aqui tinha, nós na realidade já falámos, que foi a Sónia, pelos vistos, eliminou o Fernando Daniel numa etapa antes das galas. Portanto, achei curioso. Para o substituir por quem? Pelo concorrente que atuou em último. Foi o último concorrente. O Fernando Daniel contou a história que nessa fase da competição antes das galas, a Sónia Tavares substituiu o Fernando Daniel por este concorrente, João, que acabou por ir para as galas em vez do Fernando. Fernando foi noutra categoria. As voltas como o mundo dá. Como ele diz, andas às voltas nas voltas que a vida dá. E é isso que eu tenho desta semana do The Voice. Pai, já bastante preenchido, digamos assim. Bom, vamos passar para a próxima categoria, que é o overall do programa, aquilo que nós achámos deste primeiro episódio. Começando por mim, normalmente, vou ser o mais honesta possível, normalmente o primeiro episódio do The Voice, das provas cegas, costuma ser assim aquele episódio estrondoso, não é? Pelo menos que tem assim uma grande quantidade de concorrentes que tu dizes, são muito bons. Este ano não senti isso. Houve um ou outro interessante, mas no geral foi até bastante medíocre. Bom, na realidade é interessante, porque por norma a Rita é sempre muito mais crítica do que eu. É um facto inegável. E corroboro também a parte de tu dizeres que uma pessoa num programa de estreia, por cima a RTP tem que levar a fasquia, não é? Mas eu tive exatamente a mesma sensação que tu, e sou eu. Pensava que me ias descascar e estás assim muito dura. Não. Eu tive exatamente a mesma sensação. Comparando com o primeiro programa no ano passado, em que tivemos ótimos concorrentes, nomeadamente o Vander Isaac, este ano a verdade é que a qualidade eu acho que desceu consideravelmente. Nós tivemos ao início aqueles concorrentes que foram virando 4 cadeiras, como acontece sempre, não é? 3 ou 4 provas cegas. Mas mesmo esses, vocês já vão ver, não te despertou todo aquele interesse. Portanto, sim, deixa-me pensar, o que é que aí vem, não é? Se já o primeiro programa não foi nada especial... Não é animador, não. O que é que aí vem? Mas pronto, ainda assim, vamos dar outra oportunidade ao programa, vamos sempre ver, como é lógico.
Claro. E pronto, foi o que eu achei. Resumindo, acho que achamos o programa um bocado abaixo de... Sim, foi razoável. Foi razoável. E para o programa de estreia isso não é bom. Eu se calhar ao dizer medíocre exagerei, mas razoável, sim, razoável, é isso. Ok. E agora sim, vamos fazer o apanhado de quantos concorrentes foram apurados e não só. Agora temos uma novidade nesta edição das provas cegas, no nosso podcast face ao ano passado. Nós vamos dizer-vos para quantos concorrentes é que viraríamos a cadeira e depois no final vamos mostrar os nomes dos concorrentes para os quais viraríamos, correto? Correto. Ok. Então vamos começar com os mentores. Portanto, começando com o mentor que neste momento mais concorrentes tem, são 2, é o Fernando e a Sónia, têm 3 concorrentes cada. Desta vez, lembro que o ano passado houve um programa que eu me parei todo, mas acho que desta vez está tudo certo. E 2 concorrentes cada, tem o António e a Sara. Exatamente. Pronto, portanto não há aqui ainda não há grande vantagem, isto no final vai dar tudo equilibrado, como é lógico, mas o Fernando e a Sónia já partem em maioria, digamos assim, na vantagem. Não me queria repetir, sim. E agora então a nova categoria que decidimos introduzir este ano, que é quantos é que cada um de nós virou neste E nem programa. eu sei da Rita, nem a Rita sabe de nós mim. não sabemos a resposta de cada um. Pronto, começando por mim. Deixa-me só dizer, isto foram 14 provas cegas, acho que é importante referir isso. Pronto, para terem noção, em 14... Meu Deus. Espero que não Espera aí, deixa-me tentar adivinhar. 3. Mas eu não digo. Não. E queres tentar adivinhar o meu? Depois... Eu digo 5. Ok, então vamos ver quantos concorrentes é que efetivamente... Mas queres que meta isto? Podes pôr, até olha, é uma nova adição, eu diria eu. Portanto, tentar adivinhar, não é? Eu acho que a Rita virou para 3 e a Rita acha que virei para 5. Ok. Então, em 14 eu virei para 4 concorrentes. Não estive longe. Portanto, 4 em 14 não é muito positivo, mas não era que eu viraria. Pronto, e ok. Olha, também erraste por 1. Na verdade, eu viraria para 6 candidatos. Ok. Portanto, nem a metade chegou. E sou eu. Nem a Sim, metade. eu sou muito mais crítica, portanto, sim. Diferença aqui de 2 Exato. entre a minha e a Rita. Ok. Próxima categoria. No final deste... Vocês vão ver os nomes para os quais nós viraríamos. Se bem que, por algumas categorias, já vão também perceber alguns dos candidatos. Então, vamos agora avançar para o concorrente de revelação, não é? Portanto, quem é que nós acreditamos que foi a pessoa que se destacou desta noite? Ou pessoas. No meu caso, que começo eu, não é? Só tenho um nome. Ok. E o nome que eu tenho é o João Maria Reis, da equipa do Diogo Pissarra. Do Diogo Pissarra. Da equipa do Fernando Daniel, perdoem-me. Mas é péssimo com nomes. Só um bocadinho só. Portanto, João Maria Reis, da equipa do Fernando Daniel. Okay. Desculpem, Diogo Pissarra deve estar a pensar em mim, só que não. Ok. Então, ele cantou Gaivota, a música, não originalmente da Sónia Tavares, mas a Sónia Tavares gravou um cover bastante conhecido, né? Um cover, não sei se é assim, uma versão. Eu adorei a prova cega dele, foi uma prova cega que eu sinto que houve uma grande sintonia entre a interpretação que ele deu, porque ele era virado para o teatro, ele sempre disse também na apresentação que se considerava melhor ator do que cantor, mas ele conseguiu ter uma simbiose perfeita, a meu ver, entre a sua interpretação e a sua voz. Uma voz muito potente, leu bastante bem o poema da canção, além da garra com que cantou. Portanto, eu fiquei maravilhado com a prova cega dele, que apesar de não ter sido perfeita, esteve muito bem. E eu, ao contrário da Rita, pontuo nas provas cegas, portanto vou-vos dizer a pontuação que eu dei, de 0 a 10 dei 8,5. Portanto, gostei bastante da prova cega dele. Ao contrário da Rita, que eu tenho ideia que não terá achado grande piada, não sei porque é um feeling. Mas é isso, esse é o meu concorrente de revelação. Okay. Não sei se queres comentar o meu, ou primeiro dizer o teu e depois comentamos a escolha um do outro, se calhar podemos ir por aí. Esse concorrente à partida podemos falar no final, por causa da categoria, mas pronto. Eu acho que sei onde é que ele está inserido, na tua, sim. Portanto, para mim, concorrente de revelação foi o Miguel Dias, que foi para a equipa do Zambujo, se não me engano. O Zé costuma ter estas notas. Sim, é do Zambujo, é. Zambujo, exatamente. Virou as 4 cadeiras. Virou as 4 cadeiras. Não tenho grande coisa a dizer sobre este concorrente, mas gostei da atuação, gostei da voz. Tinha uma voz, acho que agora ainda são os primeiros concorrentes, mas acho que... Eu não me lembro da voz, mas a voz dele parecia que ele era muito mais velho a julgar pela voz. Acho que, não vou enganar, mas acho que ele tinha uma voz muito grave, tinha bons graves. Sim. Como se tivesse tipo 60 anos. Ele até disse que era uma alma velha. Pronto. Eu gostei muito deste concorrente, fiquei ainda mais fascinada, entre aspas, não é um Gustavo Reinas, mas fiquei ainda mais fascinada, entre aspas, quando ele disse que fez a sua primeira atuação. Ele nunca tinha atuado para ninguém e faz uma grande atuação, na minha opinião. Aliás, sim, foi a primeira vez, descobri-se no fim, depois de atuar. Portanto, para mim foi sem dúvida o concorrente de revelação que eu mais gostei e que me identifiquei mais. É isso.
Sobre o Miguel Dias, porque eu não tenho nenhuma outra categoria, por isso vou já comentar. Eu gostei bastante, sim, eu dei-lhe 7,5, portanto não foi nada uma má pontuação. Era outro concorrente para o qual viraria, como é lógico também viraria para o João Maria Reis, porque foi o meu concorrente de revelação. Eu gostei da prova dele, da prova cega. Eu disse de uma palavra endearing, eu achei-o assim meio misterioso, dá a entender que tem ali uma alma velha, não é? Como tu próprio referiste. Não sei o que esperar dele nas próximas fases, mas claramente parece ter mais idade do que tem, coloquei aqui eu, a julgar pela voz. Prova cega diferente, mas super afinado, os próprios mentores referiram isso, e foi brincando com a voz. Tive que carregar. Carreguei mais lá para o fim, porque eu, a certa altura estava do género, parecia assim um registro muito tranquilo, muito calmo, que ou tu carregas logo de início, ou então eu sinto que tens que esperar ali mais um tempo até chegar lá. E depois lá está, foi a primeira vez que ele cantou publicamente, e portanto, muitos parabéns, foi uma grande prova cega nesse aspecto, não é? De ter a sua primeira vez. Eu, em termos de timing, acho que viraria a meio da atuação. Ok, pronto, no meu caso era diferente. Underrated, concorrente underrated, daquele que deveria ter passado e que acabou por não passar. Não coloquei ninguém, não tenho ninguém para esta categoria. E tu? Tenho sim. Okay. Como concorrente underrated, tenho a Matilde Oliveira, que ficou na equipa do António Zambujo, virou 2 cadeiras, a do António e a da Sara, teria virado a minha, e eu dei 8 pontos. Ela cantou I Love You, da Billie Eilish, correto? É da Billie Eilish, essa música? Não sei se é, mas não tenho a certeza. Mas pronto. Billie Eilish, exatamente. Mas espera aí, só para ter underrated é aquele que deveria ter passado e não passou. Desculpa. Ou aquele concorrente que podia ter virado mais cadeiras. Foi a minha interpretação, ok? Peço desculpa eu. Okay. Pronto, portanto, só aqui explicando, o concorrente underrated é o concorrente que ou nós achámos que devia ter virado uma cadeira, ou que virou duas. Ou que devia ter virado mais daquilo que virou. Pronto. E neste caso, posso dizer até, eu acho que esta era a concorrente de 15 anos. 15 anos, era não era? 15 anos, sim. Pronto, para já, ter 15 anos e ter aquela voz, acho que é fascinante. E é outra, neste caso é outra voz que eu sinto que ao ouvir sem a ver, eu pensaria que ela teria 20 e tal anos. Portanto, tem uma voz já bastante madura para a idade. Achei então muito interessante, quer o timbre, quer a voz, a doçura, o sentimento. O Fernando Daniel, agora sei o nome, não concordo com o facto de ele ter dito que ela estava muito nervosa. Eu achei Exato, eu achei que houve ali um outro momento que ela pode ter hesitado, até fruto da idade, mas no geral foi uma prova muito bem, muito bem colocada, foi uma boa apresentação da música. Acho que quer o António, quer a Sara viraram já numa fase final, e eu acho que ela devia ter tido cadeiras viradas logo de início, não digo logo nos primeiros segundos, mas tipo logo de início, porque ela tem um timbre muito, muito peculiar e quente. Portanto, fiquei surpreendido de só ter virado 2 cadeiras, quando para mim foi das melhores da noite. Ok, não exageremos da minha parte, mas gostei e acho que 2 cadeiras, pronto, talvez se fosse justo virariam 3 cadeiras. Talvez, mínimo, sim. Overrated. Agora sou eu, não é? Tu, sim. Olha, agora é que eu me apercebi, e até vou aqui confirmar uma situação, mas tenho quase a certeza daquilo que eu estou a dizer. Exato, eu acho que na altura até falei dele como overrated. Portanto, lembras-te de quem é que abriu as provas cegas da edição passada? Eu lembro-te, Ruben Torres, pois foi, da etnia cigana. Exatamente. E eu na altura achei-o overrated, eu acho que até o inseri nessa categoria. Portanto, ironia das ironias, eu vou pôr na categoria overrated o primeiro candidato da noite. Neste caso foi uma candidata, Ana Catarina Henriques, que cantou Piece of My Heart, da Janis Joplin, e eu não viraria a cadeira para te... Concordo contigo, mas concordo contigo. Pronto, para te dizer, virou a cadeira de todos. Aliás, houve aqui um bloqueio, foi logo o primeiro candidato, o Fernando bloqueou a Sónia. Pai, como primeira prova cega... Não, foi aqui que foi o António que bloqueou. Foi o António. Peço desculpa. Sim. Foi o António, e o Fernando foi o António. Como primeira prova cega, já escolheram mal a culpa. Exato, pronto. O que é que eu achei no geral? Eu estive dividido entre carregar ou não. Ela tem uns bons agudos e aguenta-se bem em certas partes, mas no geral senti que descontrolou a voz e ficou estranho. Ora gostava, ora me perdia, mas vi potencial, embora acho que a escolha da música possa não ter sido a melhor. E portanto, eu estava a ver todos super felizes a virar e pensei, será que ela é tudo isto? Depois a música acabou e eu acabei por não virar, fazendo esse exercício. E para a primeira concorrente, acho que deviam ter posto um dos outros nomes anteriores que eu já falei, por exemplo. Ok, agora sou eu, não é? Sim, senão tu tens nesta categoria, não é? Pois eu sei bem quem tu tens, força. Por acaso, eu nem pus essa Ana Catarina, mas até podia ter posto, por acaso, mas pronto. Dei-lhe 6,5, só para terem noção, portanto nada de mais. Primeiro meti o Bruno de Sousa, que cantou Begging, acho eu. Muito alarido, 4 cadeiras viradas.
Ele depois até admitiu que a voz dele nem era assim, só fez assim por causa da música. Acho que tentou imitar demasiado o vocalista dessa música. Portanto, nem deu para ver bem um bocado a voz verdadeira do concorrente. Eu nem sequer pus que viraria, portanto, overrated. E depois foi o João Maria Reis, que foi o último. Não foi o último a cantar. Foi o último? Não foi. Não, esse foi aquele que o Fernando Daniel foi substituído nas cadeiras. Desculpa. No Fato peço X. Desculpa. Isto com nomes é difícil. Não, João Maria Reis foi quem? Foi o que cantou a Gaivota. Ah, certo, cantou a música da Sónia Que era Tavares. ator. Sim. Achei também... Primeiro viraram os 4, não é? E eu não viraria, se fosse eu. E achei por vezes a voz dele muito irritante e muito... não sei, não senti nada na atuação, portanto também achei overrated. Pronto, isto porque, aqui um pequeno disclaimer, nós antes de começar o podcast a Rita já não se lembrava e ela então, eu puxei para trás, fomos vendo candidato a candidato um trechozinho e sempre que a Rita achava um concorrente overrated escrevia e eu dei-me conta que neste candidato tu escreveste, tu apontaste, por isso eu já tinha uma ideia que ia ser um concorrente overrated. Só voltando um bocadinho atrás, porque falaste do Bruno de Sousa, eu entendo o que tu dizes aqui em parte, porque eu acho que ele, de facto, esteve muito preso aos Måneskin, que interpretam esta versão da música, mas, ainda assim, eu acho que ele tem um ótimo timbre, só queria um pouco mais de potência em algumas partes da canção, achei bastante bom e poderoso e uma surpresa positiva, porque pela apresentação, não sei se reparaste, que ele... canta assim mais em bailaricos do que eu me percebi. Então eu achei que ele fosse ser uma atuação bimba. Também eu. E já estava pronto para revirar os olhos, porque não é o meu estilo nem o da Rita. E não foi nada disso, portanto surpreendeu-me pela positiva, até porque ele tinha lá aqueles dois cantores que apareceram lá. Que apareceram lá e eu achei que iam cantar uma música deles. Quando ele começa a cantar, vá lá, pronto. Pronto, não foi. Tem coisas a melhorar, mas acho que não colocaria como overrated. Como underrated. Como overrated, como a Rita disse. Ok, depois, outra categoria nova, que é um bocado o complemento da anterior, que já falámos, sim. Para quem viramos? Então, eu disse que tinha virado para 4 pessoas, 4 concorrentes. Eu viraria... Vais para a ordem de atuação? Vou para a ordem de atuação, sim. Manuel Antunes. Ok. Eu agora não sei mesmo quem é que ficou com ele. Eu vou dizendo, foi a Sónia, que cantou Another Love. Ok. Este eu viraria, mas foi mesmo no final e cliquei. Ok. Pronto, cliquei mesmo no final. Depois foi o Pedro Oliveira. Ficou na equipa dos... Não, que ele foi bloqueado. Ficou... Aqui que eu me perdi. Este Pedro Oliveira que era na equipa da Sara, desculpem, foi na equipa da Sara, este Pedro Oliveira. Pronto, que era assim, conhecia o António Zambujo e tudo. Pronto. Também viraria mesmo no final, mas lá virei para este concorrente. Depois é o Miguel Dias, que foi o meu concorrente de revelação. E depois viraria a Matilde Oliveira, a rapariga de 15 anos. Boa. Boa. Estes dois, acho que viraria no meio, os dois primeiros virei mesmo no limite. Pronto, isto... Então ninguém ao início, não é? Ninguém ao início. O Gustavo Reinas foi? O Gustavo Reinas foi passado para aí 5 segundos viraria. Portanto, é só para verem a diferença. Nem até sequer agora. houve um concorrente que eu disse, quero já virar. Sim, pronto. sim. E nenhuma desta... Vou primeiro dizer o que eu ia dizer. Portanto, os concorrentes para quem eu virei, que foram então 6, foram o Manuel Antunes, portanto temos aqui uma concordância. O Pedro Oliveira, também, portanto 2 concordâncias. O Miguel Dias, também, 3 concordâncias. O Bruno de Sousa, que tu achaste overrated. O João Maria Reis, que tu achaste overrated. E a Matilde Oliveira. Portanto, temos tudo igual, mas eu acrescento os 2 nomes que a Rita achou overrated. É curioso. O que eu queria dizer é que realmente não há aqui nenhuma prova cega, embora eu sei que vou rever, mas que me dê vontade de ir rever. O ano passado, por exemplo, o Vander Isaac deu-me logo vontade de ir rever. Gustavo Reinas, revi tantas vezes. Mas o Gustavo Reinas foi do segundo programa, vi isso recentemente nos apontamentos. Mas assim, de programas de estreia, é raro isto acontecer-me. Mas pronto. Podemos fazer já o top 3, se calhar. O top 3 de... sim, da noite, não é? Mas já disse para trás, já não me lembro. Não sei, mas pronto, lembro-me agora. Sim, top 3 então... Agora que já anunciámos os nomes, sim. Sim, posso começar eu. Em primeiro lugar, o João Maria Reis, que foi um dos candidatos que a Rita achou overrated. Foi uma concorrente de revelação, portanto acho que é normal. A quem dei 8,5. Em segundo lugar e terceiro, eu tenho 2 concorrentes a quem dei 8 pontos. O Manuel Antunes e a Matilde Oliveira. Tendo gostado dos dois, entre ele que cantou Another Love e ela que cantou I Love You, eu talvez iria para ele, para o Manuel Antunes em segundo lugar. Portanto, assim sendo, seria João Maria Reis, Manuel Antunes e Matilde Oliveira, uma top 3. Bem, eu como só virei para 4, fazer um top 3 é fácil. Em primeiro lugar, Miguel Dias, por razões óbvias, concorrente de revelação. Depois meti o Pedro Oliveira, o tal meio alentejano, que foi para a Sara. E depois a Matilde Oliveira, em terceiro lugar.
Ok, muito bem. São as nossas escolhas desta primeira noite. Sim. Depois, Zé, quem é que foi para ti o mentor vencedor deste programa? Ora bem, não houve propriamente um candidato que me tenha Certo, enchido as certo, medidas a 100%, nem à Rita, então o meu critério foi o mentor que ficou como o meu candidato preferido da noite. Que neste caso, o João Maria Reis foi para a equipa do Fernando Daniel. Portanto, para mim, o mentor vencedor da noite é o Fernando. Mas eu vou ter que dar a mesma justificação. Mentor vencedor Zambujo, porque ficou com o Miguel Dias. Pronto, é isso. Zambujo, ele... Eu não sei se foi... nós ainda não fazíamos podcast, peço desculpa. Não fazíamos. O que é que ias dizer? Não, eu ia pensar que nunca teria posto o Zambujo como mentor... Normalmente os Mas Zambujos estamos tinha muito sempre ao início, das não é? equipas mais fracas. Exato. E depois das provas cegas é que vamos começar a ver, de facto, que Exato. equipas é que são as mais fortes. Sim. E agora, para terminar o podcast, vamos pontuar de 0 a 10 este programa. Como já referimos, foi um programa um bocadinho aquém para primeiro programa. Este programa já me parecia aqueles programas já do meio, do The Voice. Sim, concordo. Eu vou dar assim Vou dar um 6. Isto para não ser ainda mais mau, mas vou dar um 6. É um suficiente. Então, a minha pontuação mais baixa foram 2 5, ficas a saber, e mais alta um 8,5. A média que me deu aqui, das pontuações, foi 6,7, que arredondaria para 7. Mas eu não vou dar 7, porque eu acho que a qualidade foi demais. Portanto, eu vou dar 6, era o que eu já tinha pensado, que é a mesma pontuação da Rita. Acho que não foi terrível, mas, como já dissemos, foi razoável. Portanto, acho que 6 se adequa bastante bem para este primeiro programa. Ok, pronto. E acho que é isso. Vemos tudo. Hoje foi se calhar um episódio mais comprido por causa de toda a introdução do programa, as novidades. Também os nossos voices já estão habituados a podcast de 50 minutos. Eu espero que vocês já tenham sentido saudades, porque estamos de volta, estamos cá. E espero que tenham gostado do podcast, do primeiro episódio. Que venham mais de voices, que venham com um bocadinho mais de qualidade. Espero que sim, que venham ainda mais provas cegas, é isso que queres dizer, sim, não é? Sim, que venham concorrentes que nos arrebatam, porque este episódio não deu para isso. E é isso, Zé. Pronto, vamos então para as despedidas, que é, no fundo, dizer, esperemos então, uma vez mais, que nos ajudem a promover o canal. É isso. Estamos no YouTube, como também estamos no Spotify, para todos os gostos. Portanto, ponham um like nas nossas páginas, na nossa página do YouTube, os nossos vídeos também, comentem, subscrevam o canal, partilhem com os vossos amigos. Isso seria, e é muito importante para nós, para ajudar o canal a crescer. Foi uma ótima primeira edição, tivemos também apoio de algumas pessoas, o que foi bom, mas queremos subir a fasquia, por isso partilhem, por favor. E voltem connosco para a próxima semana. Obrigado, Voicers, e até para a semana. Tchau, até para a semana.